pessoal, aqui a gente volta aqui com mais sistemas com 2 graus de liberdade. Lembrando aí que 2 graus de liberdade também quer dizer que tem 2 frequências naturais no sistema vibratório e que também tem 2 modos naturais. Modos naturais ou modos normais, tá? Mesma coisa, sinônimo. Hoje a gente vai fazer um exercício da lista 5.6. Essa é a nossa lista aí do segundo bimestre, são 5 exercícios, tá? Os 2 últimos, para ficar melhor aí, você pode atribuir valores a massas e rigidezes, tá? O valor que você achar mais conveniente, pode atribuir. Eu vou resolver o segundo exercício aqui da lista, que é o 5.6, agora a gente vai resolver ele. Então aqui nós temos aí a nossa lista, 5.1, um exercício bem típico aqui, com um sistema que tem 2 massas, né? 5.6 também, um sistema que tem 2 massas, representando aqui uma ponte rolante, né? A gente tem a trave da ponte, a viga principal da ponte, né? A gente tem o carrinho, né? Representado aqui por uma massa, carro da ponte, e uma carga que está sendo içada, né? E o cabo de aço aqui representado aí por uma mola. Então, se a gente for fazer a representação usando aí o nosso diagrama, né, para a gente poder fazer a modelagem matemática, então a gente vai ter aí esse resultado desse sistema, né, onde a primeira rigidez é a rigidez da trave. Como a trave vai ter uma flecha na vertical, a gente representa ela como uma mola, né, vertical aqui, na posição vertical, que é onde a gente espera que vai ter a flecha aqui. E o cabo de aço, então, ele vai ter a sua deflexão aqui também na vertical. Então, vai ser o nosso K do cabo, K2, né? E o K1, o K da viga, né? Que está associado aí à deflexão da viga. O 5.8 é uma suspensão de automóvel, que está representado aí no desenho. E o 5.17 e o 5.19 são exercícios aí relativos a uma plataforma. Como eu falei, essa plataforma ela é importante, que a gente também vai aprender análise modal aí usando esse tipo de modelo aí da plataforma. Então vamos resolver aí o 5.6, que é uma ponte rolante elétrica, pode ser modelada como indicado aqui na figura abaixo. E aí a gente já começa com os dados aí, né? A trave tem um vão de 40 metros. Isso vai ser importante para a gente poder calcular o K da viga, né? O K da trave. O momento de inércia. Aqui, o modo de elasticidade está aqui. A massa 1 de 1000 kg. E a carga que está sendo içada é uma massa também de 5.000 kg, né? E aqui ele apresenta a rigidez, né? O valor do K do cabo ele já apresenta aqui, a gente não vai precisar calcular. A gente só vai precisar calcular aí o K da viga, né? O K da viga que é 48 EI sobre L3. A gente já vai escrever aqui. A primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês é que a gente vai ter um X1, né? Que está referente aqui a deslocamento do primeira parte aqui do sistema, da massa 1, né, e o X2, que é o deslocamento da segunda parte do sistema, aqui da massa 2. Então a gente vai ter essa deflexão das 2 molas, tá? E o que vai ser importante para a gente determinar as forças aqui, né, através, principalmente, aí da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, né? É saber, então, que essas 2 molas, né, estão representando, né, a viga e o cabo de aço, elas vão ter então a sua deflexão. Então vamos ter aqui então o deslocamento dessa parte do sistema, né, e dessa parte do sistema, né? Então a deflexão dessa primeira parte a gente vai chamar de deflexão 1, né?
x1, é um deslocamento, né? E dessa segunda parte, a gente vai chamar de x2, esse deslocamento. Legal? Então vamos fazer o diagrama de corpo livre aqui, né? Aqui a gente tem aqui o diagrama de corpo livre. Vamos analisá-lo aqui, tá? Nós temos aqui então duas rigidezes, né? K1 na primeira mola e K2 da segunda mola, tá? Como essa massa ela vai estar deslocando aqui para baixo, a gente espera que esse movimento assim seja, como eu expliquei em sala, né? Se não for assim, né, o próprio sinal, quando a gente for fazer a continha aqui de x2 menos x1, né, o próprio sinal da conta vai virar a seta. Então não precisa preocupar se a seta está para baixo ou está para cima. A gente espera aqui no exercício, para ficar mais bonitinho aqui, que essa mola esteja sendo tracionada, então a seta esteja para baixo, tá? Então, a reação de apoio, né, como eu falei aqui, a reação da mola, né, x1, do deslocamento x1, né, da primeira mola, que se refere à viga, né, a gente espera que ela esteja fazendo uma reação, então, para cima. Como eu coloquei o meu sistema de coordenada aqui, apontando para baixo, né, base positiva é para baixo, então negativo é para cima. Então fica aqui, menos K1x1. Né? Lembrando que aqui nós temos, né, a segunda lei de Newton. Tá? Força igual a massa vezes a aceleração. E aqui nós temos aqui a lei de Hooke, força é igual a Kx, ou menos Kx, né, dependendo do sentido da reação da mola, da força. Tá? Então aqui nós temos a primeira reação, né, menos K1x1, e aqui nós temos aqui a segunda reação da mola 2, né, que é o coeficiente de mola, né, o K2, né, vezes a deflexão da mola de baixo, que é o deslocamento 2x2 menos x1, né, que é exatamente aqui quanto que essa mola aqui vai ter de deflexão, tá? É x2 menos x1, como a gente viu em sala. Analisando então o diagrama de corpo livre da massa de baixo, tá? A gente tem então que o mesmo K2, né? Nós estamos falando da rigidez da mesma mola, né? Estou considerando a seta para cima, tá? Considerando então que essa mola está sendo tracionada e vai fazer uma reação, né, de puxar a massa, enquanto a massa está descendo, né, por força aí do movimento, força né, pelas forças que aqui estão no sistema. Não quero evitar de falar da força-peso, porque não tem peso nessa equação, né, então não quero falar da força-peso de forma proposital. Tá? Então eu espero que a reação da mola esteja para cima. Tá? Então nós temos aqui menos K2 vezes a deflexão da mola, que é a mesma que está no primeiro diagrama de corpo livre ali, que é x2 menos x1. Tá? Então, pessoal, já fizemos a primeira parte do problema aqui, que é definir quais são as reações, né, quais são as forças que estão envolvidas em cada parte do sistema através desse diagrama de corpo livre. E agora a gente pode partir, então, para a matemática. Né? A gente pode partir agora para a parte da matemática. Começando aqui pelo sistema 1, pelo sistema de cima, tá? Nós temos, então, lá, aqui, ó, menos K1x1, menos K1x1, vamos equacionar isso aqui, né? Menos K2x2, perdão, o de cima aqui, mais K2x2, e aqui já multiplicando aqui, ó, menos K2x1 por conta desse sinal negativo aqui do x1. Então está aqui, ó, menos K1x2 mais K2x2 menos K2x1. Tá? A gente sabe aqui, pela lei
de segunda lei de Newton aqui, né, que a gente vai ter então que essas forças serão iguais ao movimento. Então, massa vezes aceleração, tá? Da massa 1. Então, esse aqui é a aceleração da massa 1. Tá? Então, usando aqui a segunda lei de Newton, a gente sabe que a resultante dessas forças vai ser isso aqui. Tá? Vai ser sempre assim, pessoal. Tá? Sempre assim. Tá? Essa partezinha aqui. Vou colocar todo mundo para o mesmo lado, tá? Para o lado do M1, aceleração 1. Tá? Vou passar todo mundo lá para a direita e vou igualar a zero para poder equacionar, resolver a equação. Né? Então eu quero uma equação aí com a igualdade de zero, que a gente aprendeu aí no primeiro, segundo grau, eu acho, né? Fazer essas equações. Passando então menos K1x1, né? Do outro lado, né? E aqui eu já coloquei, inclusive já pulei aqui uma etapa colocando x1 aqui em evidência. Passando todo mundo para o outro lado, né, eu vou ter M1 aceleração 1 mais K1 mais K2 vezes x1. Então aqui nós tínhamos aqui, ó, K1 multiplicando x1 e nós tínhamos menos K2, menos K1 e menos K2 multiplicando x1. Passei todo mundo para o outro lado, mudou de sinal, virou K1 mais K2, multiplicando x1. Tá? Então nós temos aqui embaixo. E aqui ficou o mais K2x2, passamos para o outro lado, ficou menos K2x2. Tá? E aí a gente ficou com a igualdade de zero. Tá? Usando também um outro equacionamento aí que a gente aprendeu no primeiro bimestre, eu sei que a aceleração desse corpo, a aceleração dessa parte do sistema, ela é igual a menos ômega ao quadrado vezes o deslocamento. Tá? Ou no nosso caso, né, a gente vai usar, né, vai substituir isso aqui embaixo. Por que, Marcelo, que eu estou substituindo isso aqui? Porque eu quero tirar essa aceleração, né, da matemática aqui da conta, né, e aí eu vou ficar com todo mundo, né, como deslocamento. Né, então eu vou conseguir resolver esse sistema para o deslocamento. Né. Então eu vou substituir aqui, ó, aceleração pelo menos ômega ao quadrado vezes x1 aqui, ó. Ele entrou aqui, ó. Tá? Então ficou menos m1 ômega ao quadrado x1 mais K1 mais K2 x1 menos K2 x2 igual a zero. Vou colocar o x1 em evidência, tá? Então ficou menos m1 ômega ao quadrado mais K1 mais K2 vezes x1 menos K2 x2 igual a zero. Essa então é a nossa primeira equação, né, do sistema. Tá? E elas estão multiplicando aqui x1 e x2, essa primeira parcela, a segunda parcela. Vocês reparem, pessoal, né, que eu não coloquei aqui em evidência à toa, né, eu queria que estivesse multiplicando x1 e x2, para que a gente possa então resolver esse sistema através do cálculo de determinantes. Tá? E reparem também que esse ômega aqui, ele não tem índice, né? Ele é a única letra dessa equação, desse monte de letra, né, que não tem índice. Tá? Por que ele não tem índice? Porque quando a gente resolvê-lo, quando a gente resolver esse expoente aqui ao quadrado, né, quando a gente resolver a equação para ômega, a gente vai ter a solução 1, ômega 1 e ômega 2, que é a primeira e a segunda frequências naturais do sistema. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o sistema de baixo, o sistema 2. Então, só que ele como só tem uma mola, né? Então nós temos aqui já a primeira parte aqui da equação, né? Que é menos K2 vezes x2 menos x1
é igual a massa 2 vezes a aceleração 2, usando aí a segunda lei de Newton. Simplesmente vou passar todo mundo para o mesmo lado, tá? Da aceleração, e vou colocar, né? Vou equacionar aqui e vou colocar o x1 em evidência e o x2 em evidência. Ok? Então nós temos aí a equação 1 e a equação 2 do nosso sistema. Deixa eu tirar um pouquinho aqui a minha imagem, né? Então nós temos aqui a equação 2 aí do nosso sistema. Próximo passo é montar a matriz, tá? Então eu vou colocar do lado de cá todo mundo que estava multiplicando x1. Mais uma vez os clientes azul do 4155. Todo mundo passando a nossa aeronave com todas as baixas bagagens de mão grata e também no portão número 10. Desbanche as bagagens com rodinha. Esse procedimento visa maior segurança, conforto a bordo e previne possíveis atrasos. E aqui nós temos então as duas parcelas que estavam no sistema 1 e aqui as duas parcelas que estavam no sistema 2. Então nós vamos resolver, né, esse determinante da primeira parcela, que estava multiplicando por x1 na página anterior, a segunda parcela que estava multiplicando por x2, né, e na equação 2, aqui a parcela que estava multiplicando por x1 e a que estava multiplicando por x2. Tá? Então, como que a gente resolve, né, a determinante de uma matriz 2 por 2, né, que a gente já viu que essa matriz aqui, né, é uma matriz diagonal, né? Esses dois elementos sempre precisam ser iguais da diagonal secundária, tá? Eles sempre serão iguais. Se tiver dando diferente aí é porque a gente errou alguma coisa, né? Então eles sempre precisam ser iguais. Então a gente vai fazer o seguinte, vai multiplicar essas duas parcelas aqui da diagonal principal e vai fazer menos a diagonal secundária, multiplicando aí os dois elementos da diagonal secundária. Tá? Então se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai ter como resultado aí, né? Porque eu estou fazendo aqui a multiplicação detalhada, né? Aí tem alguns elementos aqui que cortam, que se anulam, né? Colocamos agora em evidência o ômega, tá? Então ômega à quarta, tá? O ômega ao quadrado, e aqui não tem ômega. E a gente vai resolver então esse polinômio, né? Então o polinômio do quarto grau, a gente vai resolver como se ele fosse o polinômio do segundo grau. Eu vou considerar então que ômega ao quadrado é igual a ômega à quarta. Então eu vou resolver tudo como se eu estivesse resolvendo para x. Vai ser o ômega ao quadrado como se fosse o x. Né? E para ficar mais simples, né, a gente vai solucionar aqui, ó, como se fosse uma equação. ax2 mais bx mais c igual a 0. Tá? E o nosso a, então, né, olhando lá em cima o nosso polinômio, o a dessa equação, né, ele é o M1 vezes M2. Aí no nosso caso aqui, 1000 vezes 5000. O B, tá, é todo esse pedaço aqui, incluindo lá o negativo, né? Então, o B é menos M2K1 mais M2K2 mais M1K2. A gente tem o valor dele aqui. Né? Percebam que eu precisei, né, resolver aqui o K1, né, que é 48 aí sobre L3, né, já está o valor dele aqui, né, e a gente já está usando aqui o valor do K1, tá?
Isso eu já tinha resolvido antes. E nós temos o C, que é aqui, ó, o K1 vezes o K2. Nós temos o valor do C. Tá? A gente vai resolver, então, como se o ômega ao quadrado fosse o x, onde a gente vai obter o ômega 1 e o ômega 2. Tá? O único detalhezinho, quando a gente vai resolver aqui o Bhaskara, né, que normalmente o Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Lembrando aí, né, do segundo grau. Só que o detalhe, né, a gente vai colocar, ao invés de mais ou menos, a gente vai colocar menos ou mais. Tá? Por quê? Por que, pessoal, que a gente vai colocar menos ou mais? Porque a gente quer que a frequência, né, a primeira frequência natural, o ômega 1, ele vai ser menor do que o ômega 2. Então a gente quer que ele venha primeiro. Então quando eu faço o menos primeiro, né, o menos b menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a, eu vou ter o valor menor frequência natural, que é o ômega 1. Quando eu fizer menos b mais raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a, eu vou obter o ômega ao quadrado 2, que é a frequência 2, né? Segunda frequência natural. Então a gente montando aqui a equação de Bhaskara, né? A gente vai ter aí esses valores, substituindo aí os valores, vai resolver então para ômega 2, que pode resolver, né, que vai resultar em ômega 1, ômega ao quadrado 1, ômega ao quadrado 2. Tá? Vou continuar aqui. Resolvendo então, pessoal, para ômega ao quadrado, né, resolvendo aqui a equação, tá? Prefiro resolver assim, tá? Deixando aqui o finalzinho aqui, porque aqui eu já tiro uma prova real, já tiro uma dúvida de que realmente a primeira parcela, ela vai ser maior do que a segunda parcela, né? É sinal que eu estou no caminho certo, né? Normalmente dentro da raiz vai ser um número positivo, né? Se fosse número negativo, teria que usar números irracionais, não é a nossa ideia aqui, então normalmente vai dar número positivo, sempre vai dar número positivo, tá? No nosso caso aqui, no nosso período aqui, nossos trabalhos. E aí nós tivemos aqui que o ômega 1 ao quadrado deu 55 radiano por segundo, né? E o ômega 2 ao quadrado 3.395. O que falta fazer? Fazer a raiz quadrada aqui. Então a raiz quadrada de 55, 7,39 radiano por segundo. E o ômega 2, raiz quadrada de 3.395, 58,27 radiano por segundo. Esses são as nossas duas frequências naturais, sistema de 2 graus de liberdade, né? A primeira frequência e a segunda frequência natural. Por enquanto, é isso, pessoal. Vamos exercitar, né? Já temos condição aí de calcular as frequências naturais de todos os exercícios da lista. São apenas 5 exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato aí. Um grande abraço. Valeu.